Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler dois artigos, ambos publicados para o site anarquista.net. O primeiro nomeado Qual a diferença entre comunismo e socialismo? Existiu algum país realmente comunista? E o segundo nomeado Comunismo libertário ou anarcocomunismo, vertente do anarquismo. Esses artigos eles foram publicados, respectivamente, nos dias 4 de julho de 2016 e 21 de novembro de 2012. Então, sem mais delongas, começarei lendo aqui o primeiro artigo. Qual a diferença entre o comunismo e o socialismo? Existiu algum país realmente comunista? As expressões comunismo e socialismo recebem significados nem sempre muito precisos. Numa explicação bem resumida, daria para dizer que, segundo a teoria marxista, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Este, por sua vez, seria um sistema de organização da sociedade que substituiria o capitalismo, implicando o desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado. Abre aspas. No socialismo, a sociedade controlaria a produção e a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação. Esse processo culminaria no comunismo, no qual todos os trabalhadores seriam os proprietários de seu trabalho e dos bens de produção. Fecha aspas. Diz a historiadora Cristina Meneghello, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Mas essas duas expressões também podem assumir outros significados. Abre aspas. Pode-se entender o socialismo num sentido mais limitado, significando as correntes de pensamento que se opõem ao comunismo por defenderem a democracia. Em contraposição, o comunismo serviria de modelo para a construção de regimes autoritários. Fecha aspas. Afirma o historiador Alexandre Hecker, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Assis, São Paulo. Os especialistas são quase unânimes em afirmar que nunca houve um país comunista de fato. Alguns estudiosos vão mais longe e questionam até mesmo a existência de nações socialistas. Os países ditos comunistas, como Cuba e China, são assim chamados por se inspirarem nas ideias marxistas. Contudo, para seus críticos de esquerda, esses países sequer poderiam ser chamados socialistas, por terem estados fortes, nos quais uma burocracia, ligada a um partido único, exerce poder em nome dos trabalhadores, diz o sociólogo Marcelo Ridente, também da Unicamp. Logo após a Segunda Guerra Mundial, formou-se na Europa, sob liderança da União Soviética, um bloco de nações chamadas de comunistas. Abre aspas. Esses países tornaram-se ditaduras, promovendo perseguições contra dissidentes. A sociedade comunista, justa e harmônica, concebida por Marx, não foi alcançada. Fecha aspas, afirma Cristina. Obras revolucionárias. 3 trabalhos de Karl Marx são a base para entender esses sistemas políticos. O sociólogo, historiador e economista alemão Karl Heinrich Marx foi o principal pensador do marxismo, movimento filosófico e político nomeado em sua homenagem, junto com Friedrich Engels. Marx detalhou sua teoria política e previu o colapso do sistema capitalista, baseado na propriedade privada, em 3 obras principais. Manifesto Comunista. Escrito entre 1847 e 1848, esse famoso manifesto defendia a ideia de que a história de todas as sociedades existentes, até então, era a história da luta entre as diferentes classes sociais. Esboços da crítica da economia política. Manuscrito preparado por Marx e Engels entre 1857 e 1858, que discutia questões como a propriedade agrária e o mercado mundial. O Capital. No primeiro volume, lançado em 1867, Marx e Engels analisavam o modo capitalista de produção. Marx trabalharia até a morrer nos 2 volumes seguintes, mas eles só seriam publicados por Engels, em 1885 e 1894. Então é isso. Esse foi aqui o primeiro artigo, via Mundo Estranho. Agora começar aqui o segundo artigo. Comunismo libertário ou anarcocomunismo, vertentes do anarquismo. Comunismo libertário ou anarcocomunismo foi a vertente do comunismo adotada pela tradição teórica de alguns autores anarquistas. No regime comunista libertário, a propriedade privada e o Estado seriam abolidos, e a sociedade seria organizada através de federações de trabalhadores, que gerenciariam a produção e todas as esferas de decisão por meio da democracia direta.
o dinheiro seria abolido e valeria a máxima de cada um de acordo com suas capacidades, a cada um de acordo com suas necessidades. Origem do nome. A denominação foi criada após a cisão da primeira Associação Internacional de Trabalhadores, AIT, entre socialistas autoritários, tendência encabeçada por Karl Marx, e socialistas libertários, cujo maior expoente era Bakunin. No entanto, ambas as denominações foram inventadas pelo grupo de Bakunin, sem que os marxistas jamais aceitassem o rótulo de autoritários. O comunismo libertário foi inicialmente formulado pela seção italiana da Associação Internacional dos Trabalhadores, por Carlo Cafiero, Enrico Malatesta, Andrea Costa e outros ex-republicanos mazinistas. Em respeito a Mikhail Bakunin, eles não revelaram explicitamente sua discordância com o anarquismo mutualista, de Pierre-Joseph Proudhon, até a morte de Bakunin. Enquanto Proudhon era a favor da propriedade individual sobre o produto do próprio trabalho, salários e um mercado de trocas, os comunistas libertários se opuseram à propriedade individual do produto do trabalho e se colocaram a favor da abolição dos salários e do valor de troca. Cafiero explica em Anarchie et Communisme que a propriedade privada, derivada do trabalho, leva à acumulação desigual do capital e, portanto, a condições sociais distintas, o que seria indesejável. Joseph de Jacques criticou Proudhon diretamente, afirmando que não é ao produto do seu trabalho que a ou o trabalhador ou trabalhadora tem direito, mas à satisfação de suas necessidades, sejam de que natureza forem. Falei errado. Em 1876, na conferência da Federação Italiana da AIT em Florença, que na verdade foi realizado numa floresta fora da cidade por causa da repressão policial, eles declararam os princípios do comunismo libertário, começando com: a Federação Italiana considera a propriedade coletiva dos produtos do trabalho como um complemento necessário ao programa coletivista, o auxílio de todos para a satisfação das necessidades de cada um, sendo a única regra de produção e consumo, o que corresponde ao princípio da solidariedade. Piotr Kropotkin, durante esta época, mudou o foco da propaganda anarquista, que até então era primordialmente a crítica ao sistema capitalista, e passou a escrever sobre a possível sociedade futura, em mais detalhe do que o anteriormente feito por Proudhon e Bakunin. Ele adotou então o termo comunismo libertário, para referir-se a essa sociedade, onde a propriedade privada estaria abolida, e o Estado seria substituído por associações livres de trabalhadores. Tentativas históricas de implantar o comunismo libertário. Revolução Ucraniana. A primeira tentativa de implementação do comunismo libertário deu-se durante a Revolução Russa de 1917 até 1921, na região onde atualmente localiza-se a Ucrânia. O movimento iniciou-se no vilarejo de Gulaipoli, sob a influência de Nestor Makhno, e se alastrou pelas regiões vizinhas de Alexandrovsk até alcançar Kiev. A guerrilha makhnovista estimulou a realização de congressos campesinos para a tomada de decisões sobre a comunidade e dividiu as terras dos grandes latifundiários entre os camponeses pobres. Entretanto, o estado constante de guerra civil e as várias invasões por exércitos estrangeiros e ou de outras facções políticas foram o maior revés imposto ao movimento, desde sua formação em agosto de 1917 até sua eliminação em novembro de 1920. Revolução Espanhola. O comunismo libertário foi praticado durante a Revolução Espanhola, de 1936 até 1939, nas regiões dominadas pela República Espanhola, em especial na Catalunha e em Aragão, que eram redutos anarquistas. Apenas em Aragão havia mais de 400 coletividades autogeridas, que abarcavam campos, aldeias e vilas. Os habitantes destes territórios emancipados punham em comum os meios de produção, de troca e de consumo, com regulamentações de tipo colectivista para os produtos escassos e distribuições de tipo comunista libertário para os de maior quantidade. Criaram-se órgãos regionais para o armazenamento de excedentes e promoção da solidariedade com outras regiões e com os combatentes que não podiam trabalhar, e serviços de estatística e contabilidade para se inventariar recursos. Em alguns lugares aboliu-se o dinheiro e substituiu-se pelo cartão de produtor e consumidor. Realçou-se o papel das trocas e das compensações. Evitou-se aborrecimentos desnecessários, dando lugar e espaço aos camponeses individualistas, desde que não tivessem ao seu serviço mão de obra assalariada. O tempo da escravatura tinha acabado.
e não assambarcassem terras que não podiam amanhar e ficassem incultas. Os individualistas, contudo, não desagregaram ou atomizaram as coletividades. Pelo contrário, foram as coletividades que ajudaram e integraram gradual e voluntariamente os camponeses individualistas. É conhecido o caso de um notório latifundiário que exclamava que antes era dona das suas terras apenas, mas que, a seguir a coletivização, tudo lhe pertencia. Após o fim da Guerra Civil Espanhola, Francisco Franco mandou-o fuzilar. Então é isso. Esses dois foram os dois artigos que eu queria ler aqui, falando sobre comunismo, diferenciando ele do socialismo, falando sobre anarcocomunismo em específico. Espero que todos tenham gostado da leitura desses dois artigos aqui e até mais.